Olá, Inês aqui para mais um vídeo no canal. Aqui nós vamos trabalhar a nossa dependência emocional. A nossa dependência emocional, sim, porque é algo que 99% das mulheres têm, mas não se dão conta disso. A dependência emocional, ela é um inimigo que ele age sorrateiramente, silenciosamente nas nossas vidas. E você está aqui para junto compartilharmos experiências e estarmos aqui um momento do quê? De expansão, de clareza, para você começar a entender se você está num relacionamento abusivo ou não, se as pessoas que convivem com você são abusivas ou se você é abusiva com as pessoas que estão com você. Por isso que dizemos e por isso que eu sempre falo que não existe alecrim dourado, não tem. Todos nós temos a nossa luz, todos nós temos a nossa sombra. E por isso que nós precisamos desses veículos, da rede social, de estarmos com pessoas que possam nos auxiliar, o quê? Nessas tomadas de consciência e nos entendermos, porque quando a gente começa a entender quem somos, para que viemos, temos capacidades para quê, é nesse lugar que nós começamos aí a romper os padrões, a caminhar na vida. Então eu sou Inês, eu tenho 47 anos, estou no processo de separação, e eu quero trazer alguns pontos aqui também, mas o mais importante é falar sobre o quê? Sobre como que está essa Inês, como está a caminhada e várias coisas que têm acontecido. Então vamos lá. O que acontece aqui? O processo de separação é muito desafiador. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui e que é bem interessante e que quando eu falo que eu estou me separando de um casamento de 25 anos, as pessoas se assustam. Então, gente, assim, calma. Calma, porque sempre há vida, sempre há novas possibilidades. Eu sempre falo que meu casamento foi muito importante para mim. Temos um filho incrível, tivemos muitas memórias, construímos muitas coisas, mas chega um momento que a gente não consegue mais caminhar juntos. E na verdade ele só teve o fim agora, mas ele já estava estagnado, ele já estava cansado, ele já era um relacionamento que ele já estava aí prestes mesmo a se dissolver, né? Então é de anos que o desgaste vem, por isso que depois nós vamos tendo as tomadas de consciência. Então aqui eu quero trazer isso. Então as pessoas se assustam e tal, mas não se assustem, gente. É assim, ó, são coisas que, como eu falo, né? Eu digo que importante é, por quê? Porque agora cada um vai conseguir fazer a sua jornada e o mais importante, assim, que eu tenho falado para as pessoas e que tem, assim, me alegrado bastante, é que a gente parou com aquelas brigas diárias. Então nós estávamos ali, as 3 pessoas, com aquelas brigas diárias, com aquelas falas, com aquilo, sabe, aquilo trazendo coisas que não eram boas para nós. Então, uma mudança, uma separação, quando você perde um emprego que você gosta muito, quando você tem que sair de um lugar que você gosta muito, isso tudo vão haver muitas transformações. Então aqui eu quero trazer para vocês nesse vídeo essa transformação também, porque tem bastante coisa que dói, tem muita coisa que você tem que ressignificar, tem muita coisa que você vai ter que aprender a receber. Eu, a mulher fazedora, salvadora, sempre fiz tudo, sempre matei no peito. E daqui a pouco eu estou acolhida na casa da minha irmã, eu estou convivendo com os meus sobrinhos. E agora, como é isso? Então, isso é um processo da gente, o quê? Se reinventar, e baixar o nosso ego e entender assim, eu preciso receber. Por que a gente fala tanto desse receber hoje? Por quê? Porque as mulheres que vêm, principalmente da minha geração, elas vêm com isso. Ah, eu não vou receber, por quê? Porque não aprendeu a receber. E isso também, de certa forma, atrapalhou o meu relacionamento com o meu parceiro. Atrapalhou o meu casamento. Atrapalhou a forma de eu conviver com ele. Por isso que eu estou falando aqui, que eu não vou atacar e dizer que, não, casamento quando acaba, gente, é 50% para um, 50% para outro. Não tem essa não, não tem essa de alecrim dourado. A única coisa que acontece é que às vezes a gente tem que usar algumas coisas para quê? Para que realmente aquilo ali acabe, para que aquilo cesse. Então, existem algumas coisas que a gente pode usar para isso, mas ninguém tá dizendo aqui que um e o outro é alecrim dourado. Todos os dois pecaram, todos os dois erraram, todos os dois não souberam o que fazer e foi por isso que o casamento ele se acaba. Quando há no caminho coisas que a gente não faz. E isso precisamos ter. E isso dói dentro de nós. Dói
Então, assim, são essas transformações que a gente às vezes não entende. Mas 50% para cada um, tá? Não tem essa não, tá? Outra coisa, preste atenção bastante nas pessoas que saem de relacionamentos e elas colocam a culpa toda no outro, tá? Na outra pessoa, na outra parte. Desconfie dessas pessoas, desconfie do que ela está falando, tá? Porque sempre você tem que entender. Se você está no relacionamento, não deu certo, você tem 50% de culpa sim. E o outro parceiro é 50% para cá. E é isso, tá? Então eu tenho a minha parcela de culpa e eu sei muito bem onde que eu errei. Então é sobre isso, tá? Então vamos lá. Então aqui vão existir alguns padrões que eu tinha lá, que eu vim de anos, e esses padrões eles são rompidos. Por quê? Porque uma grande dor, ela vai trazer automaticamente as mudanças de padrões. Então a gente passa pelo tempo do choro, pelo tempo da culpa, pelo tempo e agora o que eu vou fazer. Só que aí em seguida as coisas vão começar a se realinhar. Então não se desespere, tá? Não se desespere, querida, se você percebe que o teu casamento tá se acabando, ou se o seu casamento já acabou, ou se você quer se separar, ou se você tem esse desejo, ou se você sabe que não funciona mais, assim como foi o meu caso. Então, assim, não se desespere. Por quê? Porque há transformações no caminho. Então, o que acontece muito, que eu tenho lido bastante, que eu tenho me informado e que eu tenho conversado com as pessoas, é que as pessoas, e que todos os grupos que nós vamos estar, vão existir o preconceito com a mulher separada e com a mulher divorciada. Ainda há, sim, tá? Muito preconceito. Eu passei muito preconceito, principalmente dentro da igreja. Creiam, e é isso que acontece. Mas não é das pessoas que nós estamos, não é do grupo que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas específicas. Até porque sempre foi taxado que as mulheres separadas, divorciadas são loucas, porque as mulheres separadas, divorciadas são pobres, porque lá no fundo elas vão dar problema, né? A pessoa que eu trabalhava também no CLT me dispensou também. Então as pessoas têm muito medo de estarem com essas mulheres. É por isso que nós, do autoconhecimento, nós mulheres que estamos um pouquinho à frente de você, já digo assim, né, porque a gente caminha tudo junto, mas digamos, a gente que tem um pouquinho a mais de conhecimento, a gente traz aqui pra vocês. Por quê? Pra vocês entenderem isso, pra vocês aprenderem a lidar com a crítica, aprender a lidar com a sociedade aí fora que é machista, tá? Principalmente por quê? Porque as mulheres, quando saem dos casamentos, elas saem sem dinheiro, elas saem dependente financeiramente desse homem, e é bem complicado, tá? É bem difícil. Então por isso que nós estamos aqui com todos esses vídeos aqui. Pra quê? Pra trazer pra você, tá? Que Deus não gosta de divórcio, mas Deus também não gosta que você viva num lugar onde que você não está feliz. Então tenha cuidado com isso. Lá no Primeiro Testamento tem uma passagem que fala sobre isso, tá? E ele acolhe, porque na Bíblia fala muito sobre as viúvas e sobre os órfãos. Só que as mulheres divorciadas e separadas também estão ali. Elas também precisam ser acolhidas, elas também precisam ser cuidadas. Porque as crenças antigas que nós temos era o quê? Ah, fica nesse casamento. Ah, bom com ele, pior sem ele. Ah, não, você sabe, a própria família. A própria família. Eu já passei por isso, de ir lá na casa da minha mãe e levar uma reclamação e a minha mãe mandar de volta com ele. Sem me ouvir direito, sem me acalentar, sem me acolher. Sabe? Então tome esse cuidado. Se você tem filha, se você é mãe, se você tem netas, tome esse cuidado, tá? De acolher primeiro, escute a pessoa. Mas a sociedade antiga, a cultura familiar, religiosa era isso. Você casou com ele, agora você fica com ele. Você escolheu ficar com ele. E é onde que as famílias se calam, e é onde que as mulheres estão sofrendo abusos em cima de abusos, e as famílias estão quietas. Só que muitas vezes foi o meu caso. O que aconteceu? Eu me calei e eu me isolei das minhas irmãs. E aqui é outro assunto que é para outros vídeos que eu quero trazer para vocês. Não saia da sua família com problema. Não saia com a sua família com problema, não é essa palavra. É assim, ó, não deixe de se relacionar com a sua família de sangue, tá? Você pode se relacionar com a sua família de sangue de uma maneira saudável. E foi isso que eu entendi no meio do caminho, tá? Então, assim, quando eu voltei a me relacionar com as minhas irmãs, foi aonde que eu tive forças para quê? Para sair desse casamento, que já estava sem força, que já não existia mais um relacionamento propício para nós dois,
tá? Então, assim, quando eu refiz a minha aliança com as minhas irmãs, então, o que que acontece, gente? Por isso que a gente fala de ancestralidade e por isso que essa questão dessa ancestralidade, ela está lá na Bíblia, ela é bíblico. Então, assim, você não é obrigado a conviver com a sua família de sangue, mas não tenha mágoas, cure o que tem que curar, libere os perdões necessários. Por quê? Porque essas raízes de amargura com a sua família de sangue, ela vai impedir você de prosperar, ela vai impedir você de... Por quê? Porque não vem a força, você não tem força para prosseguir. E o meu valor era muito grande, porque eu queria muito estar perto das minhas irmãs. E de alguma forma, não é porque ele me proibiu de estar com as minhas irmãs, é porque de alguma forma eu fui submissa nesse lugar. Eu fui submissa achando que eu deveria ficar sem falar com as minhas irmãs também. Então, nesses contextos todos, cada família tem um jeito. Não estou aqui querendo dizer que família A, B ou C é boa ou é certa. Não, gente, eu estou trazendo aqui o meu padrão. E foi esse o padrão que eu fiz. Então, tome cuidado com isso, tá? Não se isole da sua família, não se isole das pessoas. E isso também, quando a gente vai percebendo que a gente vai se isolando, a gente vai vendo que as coisas já vão ficando presas, que as coisas já não são como, que não tem mais a fluidez. Então, quando eu refiz a minha aliança com as minhas irmãs, foi aonde que eu comecei a ter força, foi aonde que eu comecei a olhar e dizer, puxa, nossa, como fazia muito tempo que eu não fazia isso, nossa, que muito tempo que eu não fazia aquilo, e fichas começaram a cair, e eu comecei a entender que o meu valor de família, o meu valor de estar com a minha família de sangue é muito importante, tá? Então, quando eu neguei isso, foi aonde que eu estagnei, foi aonde que a minha vida não foi pra frente, tá? Então, isso é bem sério, tá? Então, outra coisa, haverá altos e baixos, né? Então, muitos altos e baixos nesse caminho. O que que eu fiz? Qual que é a ferramenta que eu uso, que é muito importante, tá? Existe uma ferramenta que eu uso no autoconhecimento, que é perdas e ganhos. Então, quando você quer decidir algo, porque geralmente quando a gente é dependente emocionalmente, a gente precisa que os outros decidam por nós, que os outros validem nós. Esse excesso de querer ser validada, esse excesso de querer com que as pessoas digam o que nós temos que fazer, isso nos mata, gente. Isso mata o quê? A nossa autoridade como pessoas. Isso não deixa com que nós... por isso que existe a dependência emocional. Porque a gente depende de validação, a gente depende do que o outro fala, a gente depende do como que o outro vai se comportar com a gente. Isso é doido, mas é dessa forma mesmo. Então, a questão aqui da dependência emocional, ela tem muito a ver com isso, tá? Então, o financeiro... Não era financeiro que ele tava falando aqui? Das perdas e ganhos. Então, eu às vezes me perco, tá, gente? Mas tá tudo certo. Não somos perfeitos e também não quero ser. Larguei o perfeccionismo lá atrás, já deixei ele lá, né? Então, as perdas e os ganhos. Então, você pega algo que você quer fazer e você coloca o que que eu perco com isso e o que que eu ganho com isso. Coloque no papel. Por quê? Porque quando você coloca no papel, você consegue mensurar a quantidade de perdas e a quantidade de ganhos. Então, vamos dizer, né? Eu quero morar sozinha. Qual que é o ganho de morar sozinha? Morar sozinha, eu vou chegar em casa, a casa vai estar arrumada, eu vou poder sentar e gravar meus vídeos, eu vou poder dormir a hora que eu quero, eu vou ter essa autonomia para quê? Para cuidar desse espaço que eu estou morando sozinha. De fazer o que eu quiser nesse espaço. Morar sozinha. Qual que é a perda? Se eu for morar sozinha, eu não vou ter o quê? Os meus cães. Eu não vou ter a questão das pessoas estarem próximas. Então, eu vou ter que aprender a lidar com isso, que eu não vou mais ter muitas pessoas próximas. Por isso que tem que escrever, falar bastante com Deus, orar. Pra quê? Pra você ir morar sozinha, você vai ter que desenvolver isso, né? Então, o que mais que eu perco se eu for morar sozinha, né? Aí você vai colocando ali, o que eu perco, né? O que mais que eu coloquei? Os cães, né? Perdi o que? A convivência com meu filho, né?
Então, várias coisas você vai colocando ali. Só que tem o digital hoje, e o meu filho veio me visitar, enfim, e é isso, né? Então, só que você tem que mensurar. Então, coloque tudo. O que que você perde, o que que você ganha. E essa ferramenta vai te ajudar muito aí a você conseguir ter clareza. Por quê? Porque a dependência emocional, ela nos impede de ter clareza. É onde que a gente fica perguntando todas as horas para os outros e a gente não consegue decidir por nós mesmos. Então, essa ferramenta, ela é bem legal, né? Aí eu quero trazer também para vocês um pouco nesse vídeo, não quero deixar ele muito longo, é a questão de perceber os sintomas, né? Então, os sintomas, alguns eu já falei aqui, né? Mas um dos sintomas que vem muito com a dependência emocional é o medo de ficar sozinha, e é um medo excessivo. E também tem a ver com o quê? Além do medo de ficar sozinha, que daí não consegue dormir à noite, que daí é onde que você vai atrair relacionamentos tóxicos só para não ficar sozinha, tá? É onde que a gente vê aí inúmeras mulheres levando as pessoas para casa, os meninos para casa, porque não são homens, são meninos. E aí leva aquele menino para casa só pelo fato de dizer assim, ó, não estou sozinha. Então, tem esse cuidado, tá? Então, esse medo excessivo de ficar sozinha traz aquela questão assim, ai, tô sem apoio. E aonde que a tua vítima, ela vem muito forte, tá? Então, isso aqui, vai pra academia, vai caminhar, vai fazer coisas pra você. E aí, você vai perder esse medo de ficar sozinha dessa forma, tá? Fortalece o teu espiritual, tenha um tempo com Deus, que você vai fortalecer o teu espiritual também, por quê? Por causa das noites escuras da alma. Porque a noite é onde que vem todos aqueles pensamentos, todas aquelas coisas, e aí você vai precisar estar com o teu espiritual aí muito forte, tá? Então, a dependência emocional, ela age muito também quando a gente está com o nosso espiritual aí manco das pernas, tá? Então, fortaleça o teu espiritual, tá? Então, esse medo excessivo de ficar sozinha, tenha esse cuidado. Outra coisa que é interessante também falar. Inês, eu não consigo ir na academia sozinha. Eu não consigo fazer tal coisa sozinha. Tem um exercício que eu passo nas minhas mentorias, que é esse. Que é da pessoa ir tomar um café sozinha. Ou ir na academia sozinha, ou fazer algo sozinha. Eu não consigo. Por isso, gente, por isso que tem que treinar. Tudo é treinável. Tudo que tu não faz, tu pode começar a fazer. Por quê? Porque tudo é treinável, tá? O sucesso é treinável, as coisas são treináveis, as coisas na tua cabeça você reprograma, sabe? Tem uma maneira bem bacana de reprogramar. É por isso que nós precisamos de profissionais aí, de mentores e consultores para te ajudar nesse processo, tá? Outra coisa, baixo autoestima e necessidade de aprovação, tá? Isso é importante, você acordar, você se alinhar, você se pentear, você se maquiar, você estar sempre arrumada, tá? Pega aquela roupa que você diz que é a roupa de usar em casa, sabe o que você faz? Se não der mais para usar, você joga fora ou você doa, tá? Se estiver em bom estado, você doa. Mas não tem as roupas de usar em casa, isso não pode acontecer, tá? Isso aqui é um princípio de autoimagem, isso aqui é um princípio de sucesso e esse aqui é um princípio principalmente para você. Quando você entender que você tem que acordar, hoje já é 9 horas da manhã, mas eu já me acordei ali às 6 horas para fazer o devocional, oração, então assim, já me arrumei. Então assim, te arruma. Inês, hoje eu não tô, não tem problema. Um dia você pode descansar, mas no outro você tem que levantar e você vai precisar fazer por ti, tá? Então aqui, medo, baixa autoestima e necessidade do quê? De aprovação, tá? Também, essa necessidade de aprovação também tá linkada lá com a parte que eu coloquei ali de ficar sozinha, tá? Da validação. Então, tome esse cuidado, tá? Esse aqui é importante, gente. Esse aqui eu não vou deixar de falar. Esse é super importante, tá? Se sentir culpada pelo fim do relacionamento, tá? Isso eu passei, tá? Gente, isso aqui é a pior coisa que existe. Mas passa, tá, gente? Mas passa. Eu digo pra vocês assim, tá? Mas eu digo pra vocês também que passa, tá? Então, assim, não se sinta totalmente culpada pelo fim do seu relacionamento, tá? 50% pra cada um, e eu já falei lá, antes de chegar aqui eu já tinha falado, tá?
E aqui as dificuldades de tomar decisões também. Vem lá, né? Pelaquela questão de não saber dizer o não, porque sempre foi submissa, porque sempre era daquela forma, você sempre chegou daquela forma. Eu hoje tem coisas que eu paro pra pensar e eu digo assim, meu Deus do céu, como que eu não vi isso? Então, assim, gente, tome cuidado com isso, tá? Então, por quê? Porque você precisa tomar decisões. Uma coisa que é importante aqui falar, porque geralmente as mulheres que me acompanham aqui têm filhos, tá? E essa questão de tomar decisões, de estar posicionada, de ter, trabalhar esse laringe nosso, falar como adulta, tá? Tem muita mulher falando igual criança. Não faça isso, querida, tá? Não faça isso, vá lá fora, dê uns gritos. Quando, sabe, o posicionamento teu, ele quer que a tua voz saia. A tua voz precisa sair. Como que você vai vencer o gigante? Como que você vai vencer uma entrevista de emprego? Como que você vai colocar a tua voz no mundo? Os teus filhos vão te olhar e vão dizer assim, ah, tá falando igual criança, tá fazendo igual criança, tá chorando igual criança. Eu passei por isso, tá? Então, assim, se posicione. A tua voz precisa aparecer como voz de adulta. Às vezes a tua voz é mais fina, eu sei, eu sou soprano, então a minha voz, ela é mais grossa. Mas assim, tome esse cuidado, faça com que a tua voz apareça. Bom dia, como você está? Tudo bem? Faça com que as pessoas escutem a tua voz. A tua voz, ela é que te guia, ela é que te leva, ela é que vai fazer com que as pessoas entendam que você chegou, vão te perceber. Tá? Então, a posicionamento de voz, gente, é tudo, comunicação é tudo, tá? Então, perceba em você se você tem medo de falar, se você tem medo pelo que o outro vai falar, se você quer validação, se você tem medo de ficar sozinha, isso tudo precisa ser olhado, porque isso tudo gera essa dependência emocional, isso tudo deixa você em segundo plano e você nunca vai ser a mulher que você veio pra ser. Você precisa pagar os seus boletos, se sustentar e fazer com que a coisa dê certo. Por quê? Porque a partir do momento que você se separa, as pessoas estão te olhando. Você está sendo observado. E aí, o que vai contar é isso. Então, não vá para aquele percentual que as mulheres se tornam loucas, tá? Meu cunhado, ele é advogado e, assim, outro dia ele trouxe uma história ali. E, realmente, as mulheres, quando elas se separam, elas se perdem. Então, assim, não se perca nos raciocínios, não se perca nas coisas, tenha consciência do que você quer, se aconselhe com as pessoas certas, isso é importante, gente, aqui, ó, tá? Se aconselhe com as pessoas certas, não abra a tua vida pra pessoas que não tem como te auxiliar, tá? Então, assim, tenha esse cuidado com você, tenha esse cuidado com a vida, tá? Com a tua vida é preciosa, mas se você não der valor pra ela, eu sempre falo pra elas, a tua vida é preciosa, mas se você não amar a sua vida, se você não cuidar da sua vida com amor, não vai adiantar de nada, tá? Primeiro é você, tá? Então, a melhor parte disso tudo é o quê? Entender quem eu realmente sou. Entender qual que é a minha identidade, entender para que eu venho, entender quais são as minhas capacidades. Quais são as coisas que eu vim para trazer para as pessoas, qual que é a minha bagagem, qual que é o meu diferencial aqui no mundo. Essa realmente é o grande virar de chave. E eu quero perguntar para você que ficou até aqui no final desse vídeo. Qual é a grande virada de chave que você quer ter, tá? Eu vou estar te dando para você, estar te dando é boa, né? Eu vou estar dando para você que ficou aqui um presente, tá? Um presente é o quê? É 1 hora online comigo para te escutar. E ali nós vamos mapear algumas coisas que você precisa. Pode ser na área espiritual, na área financeira, na área de relacionamentos, na área pessoal, na área profissional, na área que você quiser. Eu vou estar aqui abrindo meu celular e eu vou te dar de presente uma sessão de escuta ativa. Nessa escuta, você vai falar, aí você vai ter 15 a 20 minutos para dizer o que você quer e ali nós vamos mapear uma estratégia para você começar a movimentar a sua vida e ter clareza do que você quer a partir de agora. Para você que ficou até aqui no final desse vídeo,
tem esse grande presente. Vou te esperar no direct e também na bio e abaixo desse vídeo aqui eu vou deixar o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, tá? Então é isso, queridas, um ótimo dia, muito obrigada e até o próximo vídeo aqui no canal Mulher 40+.